O Bitcoin está iniciando novos movimentos de queda ou é apenas uma pequena correção? Me deparei com essa ideia interessante sobre o Bitcoin, e aqui o autor nos diz que agora temos um padrão muito parecido com o que já tivemos antes. Primeiro, ele marca com círculos vermelhos as máximas que alcançamos, e o mesmo aconteceu agora. Vemos que em 2025 e 2026 já havíamos atingido máximas. Ele também marca com círculos amarelos o movimento lateral em que ficamos após a correção e depois disso tudo continuou. E agora estamos justamente no círculo azul, de onde pode começar um novo movimento de queda. No geral, a situação aqui realmente parece muito semelhante. Vemos um movimento lateral muito parecido, todos esses círculos coincidem para nós, exceção, digamos, os momentos-chave em que o Bitcoin ficou parado. E, de acordo com essa ideia, podemos dizer que, em breve, nos aguardam movimentos de queda muito fortes. E levando em conta que agora a volatilidade está caindo bastante, em breve teremos um grande pico. E vamos dar uma olhada mais de perto no que aconteceu dentro do círculo azul. Antes de irmos para um movimento corretivo forte, vimos apenas uma vela pequena. Isso também indicava uma diminuição da volatilidade. E agora, basicamente, está acontecendo a mesma coisa. Vemos uma vela igualmente pequena. E logo depois começou o impulso e caímos muito forte. Será que vai acontecer a mesma coisa dessa vez? Não sabemos, mas a situação parece muito semelhante e isso pode ser preocupante. Para se proteger de alguma forma, primeiro é preciso aceitar essa possibilidade, para que você não perca dinheiro caso realmente caiamos muito mais. E em segundo lugar, para que você leve isso em consideração em relação a outros momentos e ideias para suas outras posições. Então, vamos analisar a ADA. Na verdade, essa situação é muito parecida com todas as outras que estão acontecendo agora com as altcoins. Por isso, com esse exemplo, você pode se orientar de modo geral também para outras moedas. Primeiramente, quero dizer que tracei uma linha dinâmica, que tocamos com mais frequência. Como podemos ver, isso aconteceu várias vezes. Vamos marcar isso aqui, primeira, segunda, terceira, e podemos muito bem esperar uma quarta vez. Isso vai servir como um tipo de suporte ou um ímã para o preço, para onde ele vai tender. Agora vemos que o preço entrou em um movimento de correção e chegou justamente na zona de volumes, onde ficamos por um tempo considerável, onde a volatilidade estava baixa e depois vimos um aumento na volatilidade e já uma movimentação em direção às nossas resistências. Agora já chegamos nessa zona, vemos quais são os volumes aqui e agora, na verdade, tudo vai ser decidido. Em primeiro lugar, quero dizer que, se rompermos e nos consolidarmos abaixo do nível de 0,2413, principalmente se fecharmos abaixo desse patamar, pelo menos no gráfico diário, então podemos falar tranquilamente sobre uma queda adicional, porque estaremos consolidados abaixo da faixa de volumes, que passará a ser uma resistência para nós. E a partir disso, fica claro que é melhor entrar em posições vendidas, claro, do que tentar comprar e acreditar que sua posição vai subir. E o segundo ponto que também podemos considerar é se o preço simplesmente for lá e pegar os stops dos compradores que os colocaram logo abaixo desse fundo. Nesse caso, se a gente pegar esses stops e ainda conseguir se manter acima da marca de 0,2413, então já podemos pelo menos supor que vamos continuar subindo. Mas, para isso, claro, também será necessário romper o nível de resistência. Aquela faixa de volume, o nível está mais ou menos em 0,2475. Se a gente romper esse nível, aí já podemos mirar nossos objetivos nos próximos níveis de resistência. Esse é um pensamento muito importante, que agora se aplica praticamente a todas as altcoins. Se olharmos de forma um pouco mais local, agora já dá para considerar uma posição. Só que isso, claro, vai ser em um time frame menor. Se a gente viu um rompimento e consolidação acima do nível de 0,2525, aí dá para abrir posições long até o objetivo máximo em 0,2615, porque ainda teremos uma pequena resistência em 0,2580. Como podemos ver, o preço já chegou aqui mais de uma vez, e foi justamente desse ponto que vimos uma reação. Por isso, é preciso ter muito cuidado aqui agora. Mas isso eu estou falando sobre posições mais locais. Se olharmos de forma mais ampla, já expliquei toda a teoria para vocês e marquei os níveis de resistência que serão chave para nós. São eles 0,2832, 0,2699, 0,2615 e 0,2525. Não esqueçam da faixa de volume, porque essa ideia é fundamental. Agora estamos justamente nos baseando nessa grande zona.
Se tivermos acima dela, tudo está indo bem, e há um potencial considerável de continuação da alta. Se ficarmos abaixo dela, essa probabilidade diminui bastante e, claro, devemos considerar mais posições de venda. Então, Bitcoin gráfico de 4 horas. Vemos que, afinal, não permanecemos nesse intervalo, na zona de volumes. Ficamos aqui durante todo o final de semana, mas no fim das contas vimos um impulso para baixo e já chegamos ao nosso nível de suporte. As resistências acima, que já marcamos, continuam totalmente relevantes, e é nelas que vamos realizar nossos lucros caso o preço chegue lá. Agora, a situação parece, na verdade, interessante por um motivo simples. Já chegamos à zona de suporte, já vimos alguma reação de alta, mas, se repararmos, não subimos tanto assim até agora. Por isso, quem entrou a partir desse nível de suporte, claro, deve primeiro realizar lucros na marca de 77.700 e depois pode tentar levar o restante da posição para cima. Se você não entrou nesse nível, talvez eu considerasse abrir uma posição com um stop curto, caso a gente rompa esse patamar e se mantenha acima dele até o próximo alvo em 79.126, e também deixaria uma parte para buscar uma alta maior. Agora vamos abrir juntos os mapas de calor de liquidação e ver onde está concentrada a principal cascata dessa liquidez. Esses são os stops de liquidação que existem agora no Bitcoin, e veremos que nada mudou. A zona está aproximadamente entre 82 e 84 mil dólares. Vemos como foi exatamente desse ponto que os vendedores a descoberto entraram e colocaram seus stops logo acima desses topos. E se subirmos mais, é claro que esse será nosso alvo. Mas para que isso aconteça, precisamos ver algum sinal prévio desse crescimento. Por enquanto, não vemos isso, mas talvez em breve tudo isso aconteça. Mas vamos analisar também o que fazer em caso de movimentos de queda. Claro, temos um suporte na marca de 73.400 e outro em 71.637. Por que exatamente esses níveis? O nível de 73.400 era uma resistência anteriormente e, como você já pode perceber, agora é um suporte bastante forte para nós. Além disso, se olharmos com um pouco mais de atenção, veremos que aqui não foram retirados os fundos dos compradores em long, que colocaram seus stops justamente abaixo desses mínimos, e seria interessante tirá-los antes de chegarmos ao nosso nível de suporte. Se aqui não pararmos e não virmos nenhuma reação em forma de confirmação, lembro que o ideal, claro, é que isso aconteça mais ou menos dessa maneira. A gente tira os fundos, depois rompe esse topo e já se consolida acima, e aí sim podemos entrar na posição e puxá-la, consequentemente, para cima. Se não virmos esse padrão, então vamos considerar nossas confirmações já no nível de 71.637. E isso, na verdade, não é bem um nível, mas apenas o início da borda de um pequeno intervalo que o preço formou para a gente. A gente vê que por muito tempo ficamos acumulando justamente nessa região e, basicamente, toda essa zona vai servir como um tipo de suporte para nós. Por isso, se você quer entrar em posições de médio prazo, é melhor buscar confirmação no gráfico de 4 horas. Agora, se você opera de forma bem local, pode abrir um gráfico de 15 minutos ou de 1 hora e observar a reação do preço justamente a partir do início dessa zona. Esse é o nível de 71.637, e aqueles níveis que agora servem como suportes para nós, lembrando, são os 76.335 e os 73.400, passarão a ser resistências, e aí será necessário já pensar em realizar os lucros nessas posições. Se a gente realmente cair muito mais e também se firmar abaixo dessa zona, que é o nível de 65 mil dólares, aí sim já estaremos falando claramente sobre a continuação dos movimentos de queda. Por enquanto, não vemos isso acontecendo, então não tomamos nenhuma atitude drástica. Agora, até dá para entrar em alguns shorts localmente, mas a gente não fica só olhando ideias dos outros e entrando em posições vendidas esperando que o preço realmente caia. Como traders, precisamos enxergar nossos próprios sinais e confirmações. Por isso, só quando houver consolidação abaixo dessa zona de volumes é que vamos tomar atitudes concretas e considerar nossos shorts de forma mais voltada para o médio prazo. Agora, enquanto não vemos isso, estamos considerando posições longas para o médio prazo e vamos justamente entrar nesses níveis. Agora quero atualizar a situação das moedas que analisamos nas análises anteriores, então podem escrever novas moedas que vocês gostariam que eu analisasse da próxima vez, além de sugerir para que a gente discuta no nosso canal do Telegram, onde tem ainda mais análises e setups úteis.
Então escrevam aí, e na próxima vez vocês vão ver justamente essa moeda. Bom, vamos começar. Então, temos o Doge no gráfico de 4 horas. Da última vez, falamos que se a gente se mantivesse abaixo dessa quebra, já dava para considerar algumas posições vendidas com o stop logo acima desse topo, na marca de 0,1188. No final das contas, vimos o preço se firmar abaixo, fez o reteste e agora já chegou no nosso primeiro nível de resistência. Com isso, nosso risco já está reduzido e, no geral, a situação está ficando bem interessante, considerando que agora está começando uma correção mais de longo prazo. E se olharmos com um pouco mais de atenção, veremos que agora a maioria das altcoins já está próxima da sua linha dinâmica ou então na faixa de volume. Mas o Doge, nesse sentido, pelo menos por enquanto, está ficando para trás. E também podemos ver um movimento de queda, no qual podemos realizar parte do nosso lucro. E esse ponto é 0,098866. Por isso, agora a situação está favorável para nós e simplesmente continuamos seguindo nossa ideia de trade e mantendo nossa posição. Com a moeda JA, a situação é mais ou menos parecida. Vimos a consolidação abaixo da quebra, fizemos o reteste e já caímos mais, chegando aos nossos níveis de realização e suporte. E o primeiro nível era o ponto 0,22,278. Aqui, o preço ficou parado por um tempo, e continuamos o movimento de queda, chegando à faixa de volume e ao nosso nível de suporte. Agora, como podemos ver, o preço está tentando mostrar alguma reação. Se isso acontecer, no geral, dá para entrar em posições longas também a partir do reteste. Se não virmos essa reação e rompermos essa faixa de volume, consolidando abaixo do nível de 0,18821, então, nesse caso, podemos dizer com maior probabilidade que vamos seguir para a nossa zona de suporte. Esse nível é 0,16888. Por enquanto, continuamos mantendo a posição vendida e vamos realizar o lucro parcialmente nesses níveis. Portanto, no momento, temos 2 alvos de lucro. De modo geral, já dá para mover o stop para o ponto de entrada e aguardar o encerramento dessa posição. No geral, conseguimos pegar um movimento bem interessante. Vocês podem ver que tivemos um grande efeito cascata de liquidação das posições compradas. Foi exatamente aqui que os compradores deixaram seus stops e vemos que muitos desses fundos não foram renovados. Por isso, se conseguirmos romper justamente o nível de 18.821, podemos afirmar com segurança que o preço vai caçar esses stops, e como forte impulso de venda, podemos romper todos esses fundos. Portanto, estejam preparados para isso. Se você está segurando posições vendidas, essa é uma zona e níveis muito bons para justamente realizar o lucro. Se você ainda não está vendido, caso rompamos e nos consolidemos abaixo, é uma ótima oportunidade para entrar na posição, com o nível de resistência mais próximo sendo essa faixa de volumes, que provavelmente vai coincidir com o topo dessa zona. É aproximadamente na marca de 0,20163. A não ser, é claro, que agora a gente suba mais, mas a ideia principal espero que vocês tenham entendido. Fiquem de olho no nível de 0,18821. Se rompermos e nos consolidarmos, também dá para considerar posições vendidas até a próxima realização, a marca de 0,16888, com potencial para tirar toda essa liquidez dos comprados. Se por outro lado, agora ficarmos acima e virmos uma confirmação dessa reversão, mais ou menos desse jeito, então podemos entrar em posições compradas locais até o próximo alvo, que eu até colocaria um pouco mais baixo, 0,20,883. Então a moeda ORD, no gráfico de 4 horas, e nós falamos sobre o nível de 5,017. Se a gente romper esse nível, mas não se mantiver abaixo dele, ou seja, se tirarmos toda essa liquidez dos comprados e continuarmos acima desse patamar, então podemos falar sobre a continuação dos movimentos de alta. Mas, se por outro lado virmos uma consolidação abaixo desse patamar, isso indicaria uma probabilidade de movimentos de baixa. E foi exatamente isso que vimos juntos. Nós tiramos essa liquidez dos comprados e, ao mesmo tempo, nos consolidamos abaixo desse nível e abaixo da faixa de volume. Consequentemente, já fomos mais para baixo em direção ao nosso próximo suporte, onde também vimos uma reação de alta. Esse patamar é 4.569. Aqui também tínhamos uma linha dinâmica, que servia como suporte para nós, mas logo a rompemos. Isso coincidiu justamente com a faixa de volume.
O preço fez um reteste dessa linha dinâmica e do nível horizontal, e também seguimos para baixo em direção à nossa próxima zona de suporte. Esse patamar é 3.841. O preço literalmente quase chegou aqui, mas a ideia em si já foi realizada, então, no geral, trabalhamos muito bem aqui. Repare que a gente não tentou adivinhar nada. Vimos a consolidação, pronto, entramos vendidos. Vimos a consolidação, entramos no reteste e pegamos nossas posições de venda. Por isso, a ideia principal agora não é tentar prever o que vai acontecer no mercado, mas simplesmente seguir o seu próprio plano. Se acontecer A, fazemos B. Se acontecer C, fazemos D. É só isso. Esse é um mecanismo muito simples que você deve seguir no mercado sendo um trader. Então, a última moeda será a TAU, no gráfico de 4 horas. Eu acompanhei ela no nosso canal do Telegram, o Solo Trade. Então entra lá, o link vai estar na descrição, caso você queira ficar por dentro de todos os acontecimentos e atualizações do que está rolando no mercado. Aqui eu disse que se rompermos e nos consolidarmos abaixo dessa pequena linha dinâmica, podemos falar sobre uma movimentação em direção à nossa zona de suporte. Logo depois, foi exatamente isso que aconteceu. Nós rompemos, fizemos reteste e no final caímos ainda mais. Depois disso, o preço também entrou em correção, chegando ao nosso nível dinâmico, porque como podemos ver, o preço vinha para cá com muita frequência e sempre dava um repique dali. Se rompermos esse nível e nos consolidarmos abaixo dele, podemos falar sobre um reteste e uma movimentação ainda mais para baixo. No final, vimos que o preço se consolidou, fez o reteste desse nível e, na verdade, das zonas de volume. E também continuamos aqueles movimentos de queda que já esperávamos. Já chegamos ao nosso nível de suporte. Esse é o patamar de 263,44. Fizemos a primeira realização de lucro para quem entrou em posição vendida, e a segunda realização está no patamar de 249,88. Aqui, eu acho que já dá para fechar a maior parte das suas posições vendidas localmente. Ou então, você pode considerar esse alvo caso esteja pensando em entrar vendido agora, se ainda não fez isso antes. E repare, aqui a situação é muito parecida com a da própria D. A gente vê que há um patamar nos volumes, vemos também uma certa consolidação, onde ficamos por um bom tempo. Se a gente se mantiver abaixo desse patamar e abaixo desse volume negociado, então podemos falar sobre a continuação dos movimentos de queda, e eles podem ser bem expressivos. E depois, muito provavelmente, vamos para a marca dos $200, o que já representa uma queda de quase 20% a partir desse nível. Por isso, é preciso ter muito cuidado aqui e ficar de olho nos rompimentos. Mais uma vez, não estamos inventando nada, apenas seguimos nosso cenário. Então, pessoal, obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Deixem nos comentários as suas moedas. Não se esqueçam de que não vencem os mais inteligentes, mas sim aqueles que seguem o seu próprio sistema.